Página seguindo adiante aqui, rumo a Brasília, rumo à capital federal, porque em meio a essas tensões escalando em torno do tarifaço, o impacto econômico que ele está tendo, principalmente para os nossos médios e pequenos produtores aqui no nosso Brasil, ontem à noite o presidente Lula realizou uma ligação do Planalto para o líder chinês Xi Jinping. Quem traz os detalhes dessa conversa para a gente é a nossa repórter Janaína Camelo, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show, que vai com certeza poder dar, enfim, algum bastidor, alguma apuração por aí. Janaína, a palavra é sua. Pois é, André, os dois conversaram ontem à noite, já tarde da noite aconteceu essa ligação. E segundo o Palácio do Planalto, ambos os chefes de Estado defenderam o multilateralismo, né? Aquela cooperação ali entre países em busca de um objetivo comum, sempre respeitando mutuamente ali as nações. Porque o governo Lula tem classificado essas sanções econômicas de Donald Trump como unilaterais. Então, segundo o Palácio do Planalto, tanto Xi Jinping como o presidente Lula defenderam o multilateralismo e, dentro desse contexto, defenderam os blocos econômicos como o BRICS e o G20. Bom, eles também trataram, segundo o Palácio do Planalto, sobre outros assuntos internacionais, como, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Falaram também sobre a COP30, né, que vai acontecer aqui no Brasil em novembro, em Belém. O presidente Xi Jinping, que reforçou, né, relembrou ao presidente Lula que ele não vai poder estar presente, mas que a China vai estar muito bem representada numa delegação de alto nível. E disse também ali que o Lula disse também para Xi Jinping que a China é uma forte representante ali no combate a mudanças climáticas e vai ser muito importante a participação ali do país chinês na COP30. Foi uma conversa, André, que durou mais ou menos 1 hora. E para os padrões ali de telefonemas, assim, diplomáticos, foi uma conversa bem longa durante 1 hora. Foi uma conversa, um telefonema que foi feito a pedido do próprio presidente Lula. Os dois também falaram sobre as relações estratégicas bilaterais, né? Então, segundo o Palácio do Planalto, prometeram ampliar a cooperação para setores como saúde, petróleo, gás, economia digital e satélites. É bom reforçar também que essa ligação aconteceu depois das notícias ali de que Donald Trump pediu à China para quadruplicar a compra de soja norte-americana e logo depois acabou que Donald Trump prorrogou ali a trégua tarifária que venceria hoje. Então, essa ligação aconteceu também nesse contexto, né? O assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, da Presidência da República, ele, inclusive, ontem, numa entrevista, ele deu uma declaração com relação a essa atitude de Donald Trump com relação à soja, dizendo que, na verdade, está parecendo mais uma estratégia ali de ganhar na força por parte do presidente norte-americano e não uma disputa comercial saudável. Mas que insistiu que o Brasil vai intensificar os diálogos, especialmente com novos mercados. Então, esse diálogo ali com a China também, esse telefonema aconteceu também nesse contexto. Quem falou hoje também, acabou de falar numa entrevista, foi o ministro Rui Costa sobre esse telefonema, o ministro da Casa Civil. Ele também disse sobre esse reforço no diálogo com a China, de se abrir novos mercados. E aí ele falou o seguinte, que o Brasil está estudando ali, não só abrir mercados, novos mercados para novos produtos, também apoiar novas linhas de financiamento para setores exportadores, tudo isso ali para tentar minimizar, ali, mitigar os prejuízos com o tarifaço de Donald Trump, além do plano de contingência, que, segundo o ministro, também vai ser anunciado entre hoje e amanhã para socorrer os setores que vão ser prejudicados pelo tarifaço. Então, uma ligação telefônica entre Xi Jinping e Lula que acontece em meio a toda essa questão do tarifaço de Donald Trump, intensificando ali o diálogo com o país chinês. André. É isso aí, Janaína Camelo, sempre precisa, obrigado pelo trabalho e segue firme e forte por aí na capital federal nessa apuração. Mano Ferreira, vamos lá. A gente sabe que é o exemplo que arrasta as ações concretas, atitudes, políticas públicas de fato no mundo real e palavras vão ao vento, né? Me parece mais uma vez um floreio verborrágico de multilateralismo para cá, multilateralismo para lá. Nesse floreio, do outro lado, as bravatas sem eco na realidade, de desdolarização, alinhamento dos BRICS, Sul Global, Aliança Sul-Sul, enquanto isso Donald Trump querendo vender soja, 4 vezes mais soja para os chineses. Vou te ouvir aqui, desculpa aqui pelo andar da hora, fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Mano, vai que a sua desconstrói. Marinho, aqui, por favor. O problema não é a ligação do Lula para o Xi Jinping. O problema é a falta de ligação do Lula para o Donald Trump.
No contexto atual em que nós vivemos, onde é fundamental que tenhamos um esforço rumo à normalização da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o que o presidente Lula demonstra de forma consistente, por meio de diversos dos seus posicionamentos, é que ele deseja o conflito. E ele deseja o conflito porque está fazendo bem para a sua popularidade. Foi uma bola levantada pela família Bolsonaro, especialmente por Eduardo Bolsonaro, para que Lula se coloque de forma continuada na posição de defensor da soberania brasileira, num papel de vitimização diante do governo americano. Então, esse telefonema para Xi Jinping, ele não é um problema por si. Ele é um problema pela ausência de telefonema para Donald Trump. Realmente é uma balança comercial pesadíssima entre os dois países, não tem jeito. Jota, quero te ouvir aqui também, até porque tem vários outros ingredientes nessa verdadeira série, nesse drama tenso que a gente está vivendo, capítulo após capítulo, dia após dia, tensão após tensão. Quando o Lula fala que pega o telefone, Marinho, eu já fico nervoso, né? Já começa por aí. Em segundo lugar... Vou te dar uma jabuticaba. Em segundo... Exatamente. Ele oferece uma fruta, oferece um melão, jabuticaba é assim que ele faz relações. Uma cerveja, ele para uma guerra. Mas assim, o que mais me preocupa é o seguinte, o Lula ligar pro Xi Jinping, como o Mano bem disse, não é um problema. A grande questão é que o Lula só consegue interagir com países que ele já tem conexão e que politicamente são interessantes para ele. É a mesma coisa que aquele aluno que não fala na escola e a mãe fala, meu filho, tu tem que te turmar, vai falar com outro coleguinha, vai brincar com outro amiguinho. Daí ele chega lá e se enturma com o mesmo melhor amigo que ele tem há anos, então não adianta nada, não amplia nada, não amplia mercados. A China eu já sei, já tem 300 bilhões vindo de lá. A grande questão é, o Lula consegue dialogar com a Ucrânia? O Lula consegue dialogar com uma democracia, Israel perante a uma guerra contra uma ditadura? Esses são os diálogos que eu quero ver do meu presidente. Essas são as capacidades de interlocução no cenário internacional que o Lula vai me mostrar. Olha, vamos conversar aqui. Você quer tomar um chá de camomila? Uma jabuticaba, Jota? Uma frutinha? Não, é inacreditável. Eu liguei pro companheiro Xi Jinping, e nós conversamos de expandir o comércio chinês pro Brasil. Vai ser o verdadeiro negócio da China, sabe? Nós vamos criar nova 25 de março, 26 de março, 27 de março, 28 de março, por todo o país, para fortalecer o comércio com a China. Você iria para uma 29 de março em Rondonópolis para comprar uma soja a partir de agora? Jota? Mas nem a pau. Olha aí, ó. E a 30? Isso aqui já significa que eu tô precisando, né? Então eu já vou ter que dar uma passadinha ali no final, pra tu ver como são as coisas, né? Ia zoar o cara pra tu mostrar que você não pode nunca ser arrogante, né? A gente nunca pode esquecer das nossas origens. Mas essa limitação no diálogo do Lula e essa aproximação somente com os amiguinhos que ele já tem, porque ele me fala, olha só, fiquei 1 hora no telefone com o Daniel Ortega, fiquei 1 hora no telefone com o ditador da Venezuela. Essas ligações eu já sei que o Lula consegue fazer. A minha preocupação é que ele é limitado a falar com seus amiguinhos. Quando ele vai me mostrar que ele tem a mínima capacidade de não levar o Brasil para um buraco no cenário internacional quando ele conseguir dialogar com as demais democracias existentes no país. No mundo, aliás, né? 73,4% da soja brasileira no ano passado foi para a China, pessoal. Exportações do Brasil para a China, os principais: soja, petróleo, minério, açúcar, milho, dentre tantos outros. Realmente uma balança comercial bilionária, não há de ser desprezado. Não é para simplesmente ostracizar ou, pelo menos, de alguma forma, querer, enfim, colocar a China aqui num patamar inferior. Pelo contrário, tem que ter o pragmatismo, mas desde que seja aquela famosa analogia de dançar com os dois, não é isso? E vale dizer, Marinho, que a soja brasileira domina o mercado chinês pelo mérito do agronegócio. Você vai falar brasileiro. do mérito? Não sei antes, eu só recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. Tema da vez, pessoal, presidente Lula, 1 hora no telefone com o companheiro Xi Jinping. E conversaram sobre vários outros assuntos e envolvendo principalmente a balança comercial brasileira, alternativas comerciais após o tarifaço de Donald Trump. Donald Trump, presidente americano, que promete até turbinar o comércio da soja americana com a China, o que poderia, de alguma forma, ofuscar o Brasil e isolando cada vez mais o nosso país. Mano, concluindo o teu raciocínio, eu vou com a Aninha também. Não, e a gente está vivendo um contexto, vale lembrar, Marinho, que o ministro Fernando Haddad trouxe ontem a informação de que o telefonema que ele, ministro da Fazenda, teria com Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, foi cancelado. E o ministro coloca a culpa
no Eduardo Bolsonaro, que até pode estar atuando, como ele mesmo declarou, contra os interesses da diplomacia brasileira. Mas não dá para o governo brasileiro ficar jogando a culpa para os outros e não buscar fazer o seu dever de casa. Então, se o ministro da Fazenda não consegue conversar com o secretário de Tesouro americano, como disse o Haddad, por que o presidente Lula insiste em não ligar para Donald Trump? Eu acho que essa é a pergunta que não apenas eu, mas todo o empresariado brasileiro que exporta para os Estados Unidos está se fazendo. É por aí, Aninha? Não, tem uma questão aqui, André, que é a seguinte. Quando o presidente Lula foi eleito, ele foi eleito sob uma promessa de unir o país, de trazer pacificação. E o que a gente está vendo agora é que ele não está focando nessa pacificação. Ele poderia, e eu acho que deveria, e acho que isso é um consenso entre nós aqui hoje, ir atrás do presidente americano, poderia tentar colocar panos quentes nessa questão, despolitizar essa questão, porque no fim do dia, o que importa para nós não é a questão política, é a questão econômica, é como vai afetar economicamente o nosso país uma imposição de tarifas tal como fez Donald Trump. Então, o presidente Lula deveria, para além da sua ideologia, para além da sua convicção pessoal, estar pensando no bem do país e procurar formas de diálogo com o governo americano. E veja, ninguém aqui está a menosprezar a China ou os outros parceiros comerciais brasileiros. Mas é um dado objetivo que os Estados Unidos também são um parceiro comercial extremamente relevante. E eles não podem ser desconsiderados ou descartados, ou o governo achar que vai encontrar outros parceiros de igual altura nesse momento comercial. E aí tem uma outra questão que o Mano colocou aqui, eu já tinha falado sobre isso na semana passada. Dado é dado. As tarifas foram impostas. Não cabe ao governo federal, e isso é recorrente nesse governo, procurar um culpado terceiro e se isentar completamente de responsabilidade. Olha, então, assim, a economia ruiu, a culpa é do Eduardo Bolsonaro. A economia ruiu porque vocês não fizeram nada diante do que aconteceu. Seja qual o motivo pelo qual aconteceu. Então, cabe ao governo federal, ao ministro Haddad, buscar soluções ou pelo menos uma forma de minorar os efeitos dessa situação enquanto essa situação não é resolvida. Não adianta só buscar um culpado, a gente tem que buscar uma solução. Olha, passou da hora dos nossos agentes públicos realmente agirem como os verdadeiros adultos na sala e parar desse jogo de empurra-empurra da escolinha do Chaves, de tacar batata quente no colo um do outro, de na primeira intercorrência, no primeiro revés diplomático, apenas seguir apontando e culpar a extrema-direita e uma militância antipatriótica e antidiplomática que estaria sendo arquitetada. Porque é o seguinte,